Oi, William, tudo bem? Olha só, gente, estamos aqui então com a devolutiva para o cursista William Ricardo de Castro, na temática Avaliação Externa SAEB. Nessa atividade, nessa prática, o que era necessário fazer? Escolher na escala de proficiência do SAEB uma aula que dialogue com a habilidade escolhida. Escolher uma aula nossa, do componente curricular, né? E colocar ali, né, alguma atividade que a gente pudesse utilizar para auxiliar os nossos alunos no SAEB, nessa prova tão importante que eles precisam fazer esse ano. Então, o William fez uma aula, né, ele propôs uma atividade, uma prática ali para o 9º ano, que inclusive é a turma que vai fazer, né? Então, vai fazer o SAEB esse ano, né? Então, vamos lá. Começando, vamos dentro da rubrica, né? O planejamento. Selecionou uma aula do RCO, selecionou uma aula de 9º ano, né? Os aspectos demográficos da Europa. Indicou as habilidades matemáticas, ele escolheu, né, o componente curricular matemática para trabalhar. Então, indicou as habilidades que ele queria dentro do SAEB, que é reconhecer dados em gráficos e interpretar. Entender de onde é o gráfico, que fenômenos ele está representando, quais são aquelas ali dentro, né, do gráfico, que no caso escolhido foi uma ferramenta demográfica muito importante para a geografia, que é o gráfico de pirâmide etária, né? Então, depois de trabalhar o conteúdo, ele propôs essa atividade então com o gráfico, que é da matemática, né? Planejou apontando as habilidades que seriam desenvolvidas dentro da matemática, analisar, interpretar, compreender a pirâmide, fazer análise a partir do conteúdo geográfico, né, que é a população europeia. Descreveu o passo a passo da prática, não se resumiu só em identificar qual era, né, mas identificar o país, de qual era aquela pirâmide, né? Colar ali no país, né? Responder a um questionário. Então, descreveu a ação dos monitores, levou os monitores para fazer, para auxiliar, né? Então, utilizou as várias, né? São assim, as várias escalas, né, de conhecimento dentro da mesma atividade, né? A prática organizou conforme o que você tinha planejado, né? Foram organizações ali em grupos, no caso foram 6 grupos, né, que você planejou. Então você organizou eles em ilhas de trabalho, apresentou a atividade muito bem, explicou, né, deu um tempo bom ali explicando como seria a atividade, porque a atividade sua foi proposta em várias partes, né? Falou dos objetivos, onde é que você pretendia chegar, o que eles necessitariam, né, entender com essa prática. Explicou como seria feito, o que se pretendia, orientou com clareza os passos que você queria chegar, né, que você precisava fazer para chegar no objetivo final. Apresentou os monitores, colocou eles à disposição, deu para ver que os monitores trabalharam bem ali, né, estavam sempre ajudando. Desenvolveu conforme o planejado, sua prática, quando a gente vai fazer um paralelo, planejamento com prática, dá para ver que foi o que você colocou na prática foi feito, né, no planejamento, desculpa, né, foi feito na prática. Desenvolveu então conforme planejado. É bem evidente que os alunos da monitoria conseguiram auxiliar, né, atender os alunos nas demandas em todos os momentos. Você é um professor que a gente percebe tá o tempo todo em todas as ilhas de trabalho, né, e corre aqui, corre ali, dá para escutar bem você falando e explicando e sempre dialogando com eles, né, e eles questionando. Atender os alunos então nas demandas. A prática ela tá bem completa. Na verdade, assim, se fosse apenas a parte da análise e interpretação, já tinha conseguido, né, o que a gente pretende com a atividade, que são as habilidades do SAEB e habilidades da matemática. Mas ela está mais completa ainda, né? Então você já contemplaria a prática proposta com análise e interpretação de gráfico. Mas aí, além da análise e interpretação de gráfico, você também fez a localização desses gráficos, né,
do que existia nesses gráficos, qual é o país, você, né, pediu para eles colorirem para ficar mais evidente ainda, né, o gráfico. Então contemplou e ultrapassou, inclusive, né. Você tem ideias muito interessantes, foram muitas etapas, né, é importante sempre pensar no tempo dessa prática, se é possível desenvolver ela, né, além da quantidade de aulas e no objetivo da prática. Então, assim, às vezes muitas etapas dentro de um mesmo processo, né, embora foi uma finalização de conteúdo, né, deu para entender que foi isso, você trabalhou todo o conteúdo demográfico da Europa para daí dar essa atividade prática para eles, né, então isso foi bem importante. O foco foi interpretar os gráficos, ter a informação de um gráfico qualquer não é tão relevante, mas quando a gente consegue analisar um gráfico do que a gente trabalhou, é muito interessante, né? Então esse eu acho que foi o seu maior intento aqui, foi esse, né? Foi conseguir colocar os conteúdos dentro desse gráfico, né? E fazer eles entenderem isso. Então é muito importante, é uma ferramenta da demografia, é um gráfico, contemplou, né? O SAEB ajuda muito nas habilidades e auxilia muito esses alunos na avaliação que eles farão, né? Então, sempre trabalhar essa questão de trabalhar 2 ou mais disciplinas juntas, ou ter, né, trabalhar o conteúdo de uma disciplina dentro de outra, né? Os componentes curriculares se conversarem é muito interessante. Quando a gente consegue fazer isso, é muito bom, né? Os alunos acabam entendendo melhor, eles acabam compreendendo, se interessando mais. Então, assim, tanto o seu planejamento quanto a sua prática, rubrica 4, tá? A rubrica, assim, contemplou, né? Quando a gente vai analisar as etapas, as fases, dá para entender bem o que você pretendia e dá para ver que o que você pretendia no planejamento você efetivou na prática, tá bom? Então, parabéns!